sexto ano, e aí, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui preparando mais uma aula para vocês. Venham comigo. Olá, sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nesse momento, nós iremos dar continuidade aos nossos estudos no livro 3. Agora, nós iremos tratar dos conteúdos que vão da página 8 à página 17, tratando-se especificamente de polígonos. Iremos estudar polígonos côncavos e convexos, elementos de um polígono, as nomenclaturas e o que são polígonos regulares. Agora vamos ver o que é um polígono. Polígono são figuras geométricas planas e fechadas formadas por segmentos de retas. A união entre uma linha poligonal fechada e a região do plano por ela delimitada é chamada de polígono. Os polígonos são divididos em dois tipos, os côncavos e os convexos. Mas e agora? Como identificar o que é côncavo e o que vem a ser o convexo? Pois bem, considere dois pontos distintos A e B, pertencentes à região interna de um polígono. Unindo esses dois pontos por um segmento de reta, duas situações podem ocorrer. Primeiro, se o segmento não estiver contido no polígono, ele será chamado de côncavo. E o segundo, se o segmento estiver contido no polígono, ele será chamado de convexo. Observem o exemplo ao lado. O segmento AB, na primeira imagem, não faz parte totalmente do polígono. Logo, esse polígono é chamado de côncavo. Já no segundo desenho, o segmento AB faz parte da região interna deste polígono. Logo, esse polígono é chamado de convexo. Elementos de um polígono. Observem esta imagem. Nós temos um polígono e esse polígono é composto por alguns elementos. Um destes elementos é chamado de vértice. O vértice é o ponto comum a dois lados consecutivos. Quando unimos dois vértices não consecutivos, obtemos assim uma diagonal. Dois lados consecutivos determinam um ângulo. Logo, eu preciso que vocês percebam que no polígono eu tenho os vértices, os lados, a diagonal e os ângulos. Os ângulos podem ser ângulos internos e ângulos externos. Como o nome já está dizendo, ângulo interno é a região que faz parte internamente desse polígono. Agora, o ângulo externo é a região formada por um segmento e o prolongamento do lado seguinte. Agora, os polígonos eles possuem nomes. Dar nome ao polígono é chamado de nomenclatura. É o ato de nomear. Porém, os polígonos recebem um nome em função da quantidade de lados que possui. Lembrando a vocês que polígonos são figuras fechadas. Então, por essa definição, não existe polígonos com um ou com dois segmentos. No mínimo, um polígono possui 3 lados. Mas, professor, se um polígono possui no mínimo 3 lados, ele pode possuir uma quantidade máxima de segmentos? Um polígono ele não possui uma quantidade máxima de lados, mas não quer dizer que possuir uma quantidade máxima de lados
quer dizer que vai ter um nome específico para ele. No momento, nós não temos nomes para todos os tipos de polígonos. Notem nesta imagem que foi colocado apenas polígonos de 3 a 20 lados. 3 é chamado de triângulo, 4 é um quadrilátero. Mas por que não colocar o 4 como um quadrado ou um retângulo? Justamente por isso, porque várias imagens, vários polígonos possuem 4 lados. É o retângulo, o losango, o quadrado. Então, em função a isto, pelo fato de várias figuras possuírem 4 lados, não podemos restringir como sendo uma única figura. Por exemplo, todas as figuras de 4 lados serão chamadas de quadrado. Não, isto não é verdade, porque nem todas as figuras de 4 lados apresentam as mesmas características de um retângulo, de um losango, de um quadrado. Então, ficou definido que toda figura de 4 lados será chamado de quadrilátero. 5 pentágono, 6 hexágono, 7 heptágono, 8 octógono, 9 eneágono, 10 decágono. E assim como nos mostra aqui a imagem. Agora muita atenção nesta hora. Com base no que já foi visto e na imagem ao lado, responda: é possível afirmar que se um polígono possuir muitos lados, ele se torna uma circunferência? Vamos lá, pensem um pouco, olhem a imagem. Não, um segmento de reta não pode ser curvo. Logo, a definição de polígono, que é uma figura composta por segmentos de retas, nunca vai se tornar uma circunferência, apesar de termos a impressão de estar se tornando uma circunferência. Mas se ela ficar bem redondinha, não vai ser uma circunferência? Não. Circunferência não é um polígono. Polígonos são figuras planas formadas por segmentos de reta. Pelo fato dos polígonos serem formados por segmentos de reta, a circunferência nunca poderá ser chamada de polígono. Polígonos vou repetir. Polígonos regulares. Polígonos regulares. Polígonos regulares são aqueles cujos lados possuem as mesmas medidas e cujos ângulos também possuem a mesma medida. Observem a imagem aqui ao lado e eu quero destacar para vocês o hexágono, o octógono e o decágono. Estas figuras possuem as mesmas medidas em cada um dos seus lados e, consequentemente, o seu ângulo. Agora eu deixo com vocês 3 atividades para que possam identificar o que são polígonos, o que são linhas poligonais, quais são as nomenclaturas de determinados polígonos. Resolvam e nos vemos na próxima aula. Bom, por aqui terminou a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido e entendido os conceitos que foram aplicados. Façam as atividades propostas que estão no livro de vocês e qualquer dúvida, entrem em contato conosco que iremos ajudá-los nas resoluções. E tenham um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite e lembre-se, cuidem-se.